Estamos dando início ao nosso programa Sala de Imprensa. E hoje nós temos a honra de estar recebendo uma das mais importantes figuras da nossa República. Ele já ocupou cargos públicos importantíssimos no Brasil e recentemente disputou com o senador Álvaro Dias a candidatura de vice-presidente da República. Ele vem nos trazer aqui importantes informações, não só do mercado financeiro, mas principalmente do desenvolvimento desse Brasil que precisa dar certo. Esse Brasil que todos nós desejamos, agora inclusive com a posse do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, trazer o que existe de melhor. E é por isso que o nosso programa Sala de Imprensa, a nossa produção, conseguiu trazer o nosso querido amigo e empresário Paulo Rabelo de Castro. Paulo, prazer enorme estar te recebendo, viu, Sérgio, amigo? O prazer é meu e Obrigado. o prazer de estar com seus muitos seguidores. Muito obrigado. Na sala de imprensa. Muito obrigado. Uma honra estar aqui, realmente. Obrigado. Nós é que nos sentimos extremamente orgulhosos, porque é o seguinte, na verdade, hoje o Brasil enfrenta alguns problemas. O primeiro deles que a gente sente é, sem sombra de dúvida, o que você, como ex-presidente do BNDES, a época em que você esteve lá, e num momento importante, porque pegou um banco muito conturbado, não é? Com uma série de problemas, saneou os grandes problemas e trouxe resultados fundamentais para o Brasil. Exatamente. Inclusive com a própria empresa Vale, não é? Que hoje, infelizmente, está trazendo todos esses problemas aí, principalmente para o estado de Minas Gerais, mas que, em função de toda a sua estrutura econômica financeira, foi altamente beneficiada da sua administração como presidente do BNDES. E eu gostaria de saber, realmente, o que foi mais marcante na sua passagem pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Social, BNDES? Boa pergunta. Eu primeiro quero registrar de novo, Sérgio, a minha satisfação de estar conversando com um público ao mesmo tempo tão amplo, que pega o Brasil inteiro, mas muito especialmente São Paulo, Sim. E muito qualificado, muito ávido por informações que sejam realmente coladas com a realidade, não apenas coisas fantasiosas. Verdade, verdade. E a sua pergunta, ao se referir ao BNDES, enseja também muita fantasia, porque é uma fantasia de que ali, que tinha uma caixa preta, ali que tinha uma dificuldade muito grande. Na realidade, nós fizemos sim uma virada no banco, a pedido do presidente a quem eu servi, que é o presidente Michel Temer. Embora eu não fizesse parte de um bloco político associado a ele, sou um técnico, como você me apresentou, sou alguém do setor privado e também, principalmente, da academia. Podemos falar um pouco sobre esses 40 anos de vida de dedicação ao Brasil. E eu achei que era hora de participar também mais diretamente. Por isso, primeiro aceitei o cargo. Gostaria de falar depois também sobre o IBGE. Importantíssimo. Aqui você presidiu também. Exato, verdade. Foi na sequência. Sim. Porque o telespectador, inclusive, ele pode se confundir um pouco. Bom, então o Paulo passou aí uns 10 anos no governo. Não, eu passei 11 meses no IBGE e tenho a honra de dizer que lá fiz coisas que eventualmente... Indiscutivelmente. Porque, só para citar, depois falamos, o censo agropecuário, que não saía. Que nunca Já estava encruado lá. E no BNDES... De muitos anos, inclusive. De muitos anos, E no BNDES, uma coisa extraordinária, mais do que fazer a limpeza, o que nós fizemos foi uma reestruturação de objetivos, porque o banco ainda tem uma vocação de ser um banco para grandes empresas, embora, em termos de valor alocado, nós já estávamos nos aproximando de cerca de 40% do total da carteira do BNDES às pequenas e médias empresas brasileiras. Agora, em cerca de 10, 11 meses que nós passamos lá, com o canal do desenvolvedor, que é um canal
estritamente para atender o pequeno e médio empresário. O BNDES Giro e o cartão BNDES de acesso direto, nós conseguimos aumentar essa participação para praticamente 50%, o que significa um salto muito grande em relativamente pouco tempo. Diga-se de passagem, uma orientação que o presidente Temer me deu. Então, qual era a minha prioridade? Fazer com que este banco, que foi extraordinariamente importante para os grandes projetos brasileiros, o Brasil, quero dizer, não seria... Este Brasil teria uma cara muito mais, vamos dizer assim, pobre em termos de infraestrutura, que ainda precisa ser muito aprimorada, diga-se passagem, se não fosse o BNDES. Muitas das grandes empresas brasileiras privadas de hoje dependeram desse sustentáculo financeiro que foi o banco. Inclusive, você citou a Vale. Exato. Da qual o banco ainda é sócio até o dia de hoje, Sim. via BNDESPAR, o ramo de participações do banco. Portanto, o banco agora, qual é a nova missão? E certamente, depois de ponderar o que é que o banco o governo Bolsonaro vai chegar à conclusão a qual o presidente Joaquim Levy, o novo que está lá sentado na cadeira, meu sucessor depois do Diogo Oliveira, também já chegou, que é um grande banco. E que o grande banco, que é o BNDES, precisa cada vez mais fazer com que pequenas e médias empresas anônimas se tornem grandes empresas de amanhã. Certamente nem todas, mas se uma boa quantidade dessas hoje pequenas e médias tiverem acesso a crédito não subvencionado, a crédito com taxa de juros normal, que é uma coisa que no Brasil nós praticamente não temos ainda, de fontes normais, se nós impusermos essa nova realidade, eu tenho certeza, Sérgio, que nós vamos ver acontecer uma verdadeira revolução econômica da livre iniciativa no nosso país. Aí ninguém segura o Brasil. Você, Paulo, com muita segurança, aliás, próprio, né, dos homens de bem, que tem qualidade na sua gestão e responsabilidade no seu trabalho, você citou por 2 ou 3 vezes o ex-presidente Michel Temer, a quem muitos criticam, não é? Muitos falam sobre a sua administração, o momento em que ele entrou para presidir o Brasil, mas a grande verdade é a seguinte: não fosse o presidente Michel Temer, quero deixar isso claro, nós não teríamos, primeiro, esta revolução que nós estamos tendo no mercado brasileiro em razão da coragem que o presidente teve em promover a reforma trabalhista, que é um avanço fantástico. Com certeza. E a outra, na verdade, no fundo, asfaltar todo o processo econômico e de desenvolvimento do Brasil para que desse oportunidade... Eu chamaria a virada, como eu disse. Exatamente. Né? A virada que eu fiz no BNDES foi a que o Parente fez também na Petrobras. Sim, não é? Verdade, o Parente. Pedro Parente. Pedro Então, Parente pegou a Petrobras e posso até esfrangalhada. dizer, a economista Maria Silva, que Sim. me precedia lá, Sim. ela precisou sair, e foi aí que eu saí do IBGE e fiz a meu trânsito para o BNDES. Mas, por acaso, já tinha feito uma virada no Sim. IBGE. Mais do que o censo agropecuário, nós remontamos a estratégia estatística e geográfica brasileira. Isso não é pouca coisa. Não é pouca E a coisa. gente, um Brasil sem estatística e geografia, ele é um país às escuras. É verdade, é verdade. Então vocês vejam que um Brasil ele precisa de excelentes gestores públicos. Não tem dúvida. Eu acho que você queria que eu dissesse alguma coisa sobre o presidente Michel Temer. Na verdade, com todo respeito, não. Eu, no fundo, acho assim, que é de uma característica própria, não é? Das pessoas de bem, no sentido de demonstrar aquilo que deu certo. Com não é? certeza. Porque, óbvio, todos nós somos plausíveis de erro. Porque o ser humano é dotado de falhas, não é? Agora... E no caso da avaliação de um, vamos dizer assim, de um homem de vertente política, Sim. nós precisamos, embora sem esquecer nada, Sim. pelo menos de separar as áreas de avaliação. Exato. Senão a gente está fazendo só uma conversa, que é boa também, mas é a conversa de bar.
Aí você traz um chopp e a gente fala o que bem entende pela primeira coisa que vier à cabeça. Não, mas se fizermos uma avaliação mais ponderada, por exemplo, você está avaliando um presidente da República, no mínimo, que é o caso dele, ou seria o caso de um Fernando Henrique Cardoso, Sim. eu avaliaria por partes o homem político, Sim. né? O homem acadêmico, que é Sim. por acaso os dois, Fernando Henrique e eles são, Verdade. e o homem gestor público. É verdade. Não é? E sobre o homem político, eu não me adentraria muito, porque de fato essa é a área polêmica. Lógico, cada um tem a sua visão. Porque o PMDB registra hoje, está como praticamente todos os partidos, grandes dificuldades de explicar certas ocorrências, então pula essa parte. Lógico. Né? Senão vai misturar estações. O homem acadêmico, que é Michel Temer, é um homem de grande capacidade jurídica. Sim. E isso deve ter ajudado muito, aliás, deve não, eu posso dar testemunho, isso qualifica um governante. Lógico. Você ser um governante que administra muito bem conhecimentos, pelo menos numa área do conhecimento humano, seja da economia, da ciência, pode ser um grande presidente médico, ou um grande presidente com algum tipo de conhecimento específico. JK, por exemplo, era originalmente um médico nefrologista. Sim, lógico. Se você tem esse tipo de qualificação, como tem Michel Temer, isso facilita o processo decisório do governante, que é sempre muito complexo, porque lógico. ele tem várias variáveis. E isso deu no que deu. O homem gestor público Sim. deu muito certo. Deu muito certo. Ele teve... E, inclusive, até a sapiência, com todo respeito, de ter colocado alguém da sua qualidade, Não, alguém. da sua estilo. Por acaso, o segundo escalão... Vou citar mais um terceiro, para não ficar só no Pedro Parente, na Maria nome. Silva, no Willan Goldfagen, lá no Banco Central, que está saindo justamente agora. Sim. Um sujeito de um equilíbrio extraordinário, conseguiu trazer a taxa de juros, e não é só ele, é óbvio, toda uma equipe, mas de qualquer maneira, o Brasil está escalado para o sucesso, Sérgio. Não tem dúvida. Agora, não é trivial. Tem que passar reformas no Congresso, tem que saber organizar politicamente vitórias e não derrotas. Verdade, não é? Vitórias. Vitórias. Acho que o objetivo é falar aquilo que deu certo. Claro. E promover, tá certo? O conserto nas coisas que não estão indo bem. Com certeza. Agora, o fundamental é entender que o Brasil é a 8ª economia do mundo. Isso, tá certo? Quer dizer, tem que organizar uma sequência de transformações. Não é? Eu vou dar um exemplo só para te qualificar, porque você citou talvez a reforma mais simbólica, porque mais difícil, mais delicada, muita gente, que é a trabalhista. Mais de 30 anos para ser feita. Que é a trabalhista. E digo que ainda precisa ter uma revisitada. Mas se eu citar que foi logo ao início da administração Temer que se promulgou a famosa lei das estatais, muita gente não tem ideia do que é a importância dessa lei, que estabelece uma nova maneira de responsabilizar os gestores públicos por aquilo que fazem. Sim. Isso é extremamente importante, inclusive com o mapa de riscos, não é? Que é estabelecido na lei e que é estabelecido como uma responsabilidade dos conselhos de administração. Isso não existia antes. Não é? E estabelecer que tem que ter o gestor público tem que ter um currículo que seja compatível com aquela atividade e, portanto, toda aquela tradição ruim nossa de fazer o apontamento, a indicação meramente política para cargos e trazendo para o máximo da incompetência e da irresponsabilidade um indivíduo desqualificado, a lei das estatais simplesmente vedou. E apenas estou citando uma das leis. Houve também uma importantíssima renegociação das dívidas dos estados. Agora nós estamos em vias de ter uma segunda rodada disso, mas a primeira rodada é que praticamente tirou vários estados numa situação de penúria. Então cito várias medidas, a lei de teto dos gastos, embora eu até qualifique que há problemas que ainda precisam ser revistos, ela foi muito importante também para estabilizar
um processo que estava explosivo de descontrole do gasto público. E por aí vai. Eu acho que, como você bem falou, nós pavimentamos o caminho para o Brasil desta atual administração do presidente Jair Bolsonaro de mostrar que veio. E o que é mais importante, dentro da sua visão, um homem que extremamente experimentado, foi presidente do IBGE, presidente do BNDES, um dos bancos mais importantes do mundo. Com certeza, assim, Ele se qualifica internacionalmente como um dos bancos mais respeitados, o que é uma curiosidade, porque isso é a visão de fora, mas aqui dentro nós essa coisa misturamos do muito BNDES o e a caixa preta e tal, óbvio. Foi, inegavelmente, não vamos aqui dizer que é só flores. Sem Tiveram dúvida. na administração passada, principalmente do presidente, os dois últimos presidentes, os penúltimos presidentes que passaram. Isso. Agora já é penúltimo. Exatamente. Na verdade, tiveram problemas seríssimos, não é? Inclusive investimentos com outros países. Mas a grande verdade é a seguinte: um dia desse eu ouvi uma coisa que é importante, isso até é para alimentar um processo de liderança. Porque assim, quando você é muito rico, o que é que se espera de você? Que você ajude as pessoas mais necessitadas. Com certeza. Né? Os Estados Unidos, ele empresta dinheiro para o mundo inteiro, paga, não é 70% responsável pela manutenção da ONU. Isso, não é? das ajudas financeiras. Das ajudas financeiras. Mundo afora. Isso, Tá certo? Consome quase que 45% de tudo que o mundo produz. Quer dizer, por quê? Porque é uma nação portentosa e altamente, não é? Progressista. Desenvolvida, não é? Progressista. Agora, por outro lado, o Brasil, nós sempre tivemos oportunidade de vê-lo como um país subdesenvolvido, país que, não é? Sempre foi essa a tônica, independente... É um país lutando com muitas dificuldades de definir o seu próprio caminho. De definir o seu... Ultimamente tem sido isso. Houve um tempo em que parecia que nós tínhamos descoberto o que precisávamos fazer, né? Nesse mundo, nesse mundão velho. Não é? Hoje em dia, eu diria que nós estamos com um problema psicanalítico. Nós estamos precisando... Né, Sentamos de novo no divã. De uma orientação de um psiquiatra, de um psicanalista, porque o Brasil precisa retomar a sua autoestima, a sua e o seu imagem. protagonismo. Seu protagonismo. Quer dizer, o Brasil é um país altamente industrializado dentro das suas forças. Quer dizer... Essa desconfiança generalizada em relação às pessoas que têm um papel de comando, por exemplo, é altamente deletério. Exato. É destrutivo. Necessário, hein? Necessário, lógico. Longe de mim dizer que não tem que aparecer no jornal, nos noticiários do fim do dia, que fulano foi preso, o outro foi acusado, etc. e tal. Mas quando isso vira a prática usual de todos os dias, misturado com uma agenda de violência, de feminicídio, de homicídio puro e simples, de morte de crianças, etc., isso realmente joga a nossa reputação, a nossa autoestima no chão. Então nós temos que urgentemente clarear essa parte, fazer o resto dessa limpeza diária e começar a ter uma pauta positiva. As pessoas, as famílias, os países precisam de pautas positivas. E estando aqui a presença, não é, de um grande gestor do Banco de Desenvolvimento Social, não é, que é o BNDES, eu queria que o senhor, presidente, tivesse a oportunidade de citar aqui o que de mais importante, porque eu me lembro que em uma das conversas que nós tivemos, o senhor começou a me falar alguns números do BNDES, com todo respeito, mesmo sendo advogado, jornalista, administrador, eu não tinha esse conhecimento todo. Quer dizer, verdade. Inclusive... São números extraordinariamente grandes na e importantes. sua gestão, a oportunidade em haver, não é, com uma das maiores companhias de papel e celulose do mundo, que é a Suzano Papel e Celulose, com a Fibra, que, na verdade, constituíram um dos maiores Fizeram e mais importantes... Fizeram um casamento, né? Um casamento. Exatamente. E que, graças ao BNDES. O padre foi o BNDES pelo seguinte... houve uma crise de origem mundial, eu acho que a maior parte dos nossos telespectadores que nos acompanham nesse debate lembram que foi em 2008, 2009, o mundo pegou fogo, não é? As colunas do templo pareciam que iam ruir,
não é? E os países, os governos acudiram o setor privado mundo afora, no Japão, na Europa, Sim. não é? Nos Estados Unidos, só para citar um exemplo, mais de 3 trilhões de dólares foram gastos pelo Banco Central Americano, o Federal Reserve, para comprar os chamados ativos tóxicos. Na realidade, Sim. aquilo eram dívidas que naquele momento o setor privado não conseguia lidar com elas. Sim. O Banco Central comprou esses ativos, o Tesouro Americano entrou, mas eu estou citando os americanos, como poderia ter citado os chineses, como poderia ter citado os japoneses. Aqui nós fizemos um programa menor. Sim. Isso as pessoas esquecem. Sim. E esse programa menor foi acionado através do BNDES. Então, quando a gente diz hoje, o BNDES recebeu recursos que agora está devolvendo, não é isso? Nossa. Esses recursos estavam dentro de um programa mundial. Sim. Que, por incrível que pareça, as pessoas de então, ou por ignorância ou por esquecimento, não ligam esses fatos. Exatamente. Não sabem que naquele momento havia uma funcionalidade nesse processo de estender a mão. Algumas das empresas que encontraram fortes dificuldades no setor de celulose receberam, então, esses investimentos, foram investimentos na expectativa de que as ações voltariam a se valorizar. E voltaram. Essas empresas tiveram seus empregos salvos, os seus mercados preservados, mercados de exportação que rendem dólares para o Brasil. Sim. Só não esperávamos um resultado tão bom. E, portanto, ao olharmos 10 anos depois, esse resultado, verificamos que ali havia duas grandes empresas de capital nacional, Sim. com também participação pública do BNDES, via BNDESPar, quer dizer, participação nossa, Sérgio, minha, sua, porque Sim. o dinheiro do BNDES é o dinheiro do FAT, do Exato. Fundo de Amparo ao Trabalhador. Quero dizer que esse dinheiro pertence a todos nós brasileiros. Lógico. E a atitude com a qual eu governei o BNDES é a atitude de respeitar o capital do povo brasileiro, ali investido. E dentro desse espírito, falei assim, bom, se duas grandes empresas precisam fazer uma fusão para se tornar uma empresa com ainda maior porte e capacidade exportadora e dimensão planetária, tornou-se a maior do mundo. Lógico. Né? Mas não por ser a maior do mundo, isso às vezes até traz problemas. É verdade. Mas por ser realmente uma empresa articulada, voltada para a preservação do meio ambiente, tecnologia, etc., tudo muito bom. E que também, veja bem, desse saída para o investimento do BNDES feito 10 anos antes. E com isso nós recebemos que está programado para o banco ir recebendo, à medida que vá se fazendo a materialização a conclusão desse negócio, que é por etapas, cerca de 8 bilhões de reais, bilhões, não é milhões não, hein, gente? É Bilhões. bilhões. Imagina um aporte dessa natureza, o que é que pode fazer? Infelizmente, nesse momento, eu tive que, por conta da campanha política, deixar o banco, mas a orientação ficou no sentido de que aqueles 8 bilhões iriam ser predominantemente alocados agora não para empresas de maior porte. Não temos uma grande crise para resolver nesse momento, felizmente, e, portanto, nós podemos fazer um grande programa de inovação tecnológica para pequenas e médias empresas brasileiras, utilizando uma boa parte desses recursos. Entendi. A notícia extraordinária para nós que somos investidores via este grande banco chamado BNDES é que ainda ficamos com 11% da empresa resultante. Uau! Uau, mesmo a gente não falando aqui de números, foi realmente um magnífico negócio. E um magnífico negócio para o setor público é entrar, ver administrar bem, Sim. através dos conselheiros que colocamos lá, pelo próprio setor privado esse negócio, ele ganhar força, amadurecer e o setor público refluir, ir para uma outra atividade que já necessita de nós, entendeu? Então,
é esse o ciclo, não é simplesmente privatizar, vender, sair vendendo, não, né, sair queimando. Não, Lógico. Todo esse movimento de entrada, estada e saída exige prudência, sensibilidade, lógico, até um pouco de arte, lógico, não é? E a capacidade de negociar bem, como eu acho que negociamos. O mercado nos parabenizou, eu acho que ficou muito, muito bacana, porque é difícil a gente, além do mais, sair, fazer caixa, mas ficar ainda com um capital muito significativo, mais alguns bilhões. Entendi. Talvez mais do que o valor, esses 8 que representaram caixa. Imagina, então, num momento futuro, podemos liquidar essa outra posição também, mais um outro programa extraordinário para pessoas jurídicas de menor porte que precisam no Brasil. É essa máquina de desenvolvimento que nós precisamos montar no Brasil. Sim. Sobre esse aspecto é que eu gostaria de abordar, inclusive até como um grande economista que o senhor é, como, na verdade, há uma possibilidade de se criar mecanismos, não é, para que aquele cidadão, aquele microempresário, aquele pequeno empresário que já tem um negócio, que tantos, né? Eu posso tirar como exemplo, dentro do mercado, né? Essa empresa de representação, a Rinodê, não é? De produtos de cosmético, de beleza e tal. Você vê, se você pegar lá a vida e não é de muito tempo, de 30 anos atrás, ele começou no fundo da casa, no estacionamento na zona leste de São Paulo e tal. E aí ele fazia lá os produtos de beleza, punha precariamente, acondicionava nos tubinhos, ia vender de ônibus, da malinha e tal. E hoje está aí uma empresa que fatura 4 bi por ano, não é? Quer dizer... Qual a fórmula? Exato. E ele... a fórmula. Não, eu quero dizer, o BNDES pensa... Na sua época, e existe uma política interna do BNDES... Vou dizer mais, para ser sincero a você, e sincero com a verdade, né? Sincero com a realidade histórica. Aqui é só a verdade. Você sabe onde nasceu o Sebrae? Não. No BNDES. Olha. O antigo diretor do BNDES, Roberto Lima Neto, até muito amigo nosso, depois presidiu a CSN, Sim. Foi o capitão o capitão agora está em moda, né? Então ele foi o capitão civil dessa reformulação da CSN rumo à sua privatização, depois tornou-se um importante deputado federal que teve uma importância grande na flexibilização do monopólio do petróleo. Esse Sim. é o Lima Neto. Então, um abraço ao Lima Neto se estiver nos acompanhando. Maravilha. E uma lembrança de que ali nasceu o Serviço Brasileiro de apoio à pequena e média empresa. Uma outra grande instituição que hoje tem vida própria, a FINEP, nasceu como um apoio à pesquisa e desenvolvimento dentro do BNDES. Exato. Eu conheço várias empresas de porte, vamos dizer, grande, de grande porte, que nasceram apoiadas por uma... Em 1967, 1968, estou falando de quanto? 50 anos. 50 anos. Através de uma linha deixada pelo Roberto Campos. Roberto Campos. Sempre os mesmos nomes extraordinários. O atual presidente do Banco Central o que ele chamava de um serviço de apoio à indústria pequena e média. Ou seja, o que nós chamamos hoje de pequena e média empresa era a pequena e média indústria. Exatamente. Mas já estava lá. Portanto, a coisa mais inverídica seria eu chegar e dizer assim, não, o banco ele só estava lidando com grandes. Aí eu cheguei lá e eu inverti. Essas inversões não acontecem. Então, só historicamente o banco... Mas você tem uma incrementou. Incrementei. Você ajudou, 10 você pontos estimulou. 10 pontos percentuais quase na carteira do banco é um salto muito grande. Tem até explicações estatísticas por que esse salto... Patrimônio do BNDES hoje quanto é? Olha, na realidade hoje a carteira do banco ela girava em torno de uns 700 a 800 bilhões. É bastante. Quase um trilhão de Quase reais. um trilhão, né? Quase um trilhão.
E hoje eu diria que o banco não tem, agora é só uma visão assim, muito assim por alto de estimativa, mas este banco hoje é uma informação importantíssima para os brasileiros. Isso Ele não valeria, eu não venderia se tivesse eu a propriedade das ações desse banco, incluindo a parte de investimento da BNDESPar, por menos de uns 200 a 300 bilhões de reais. Sim. Não é? De forma alguma. Embora o PL em balanço esteja menos do que isso, porque é normal. Lógico. Porque o banco está muito bem organizado. Então, a maior estupidez seria a gente querer dizer, isso é esse banco, manda fechar, porque foram esses ruídos políticos que ocorreram, motivados por gente insensata, né, que desorientou a visão política do banco, não a concessão de empréstimo. Essa foi verificada e nunca se achou nada de irregular. Até porque, se nós tivéssemos achado uma pilha de irregularidades, posso asseverar a você que não estaria o banco hoje valendo 200, 300 bilhões. Certo? Aí a gente tem que escolher. Ou o banco vale, portanto, ele fez coisa muito mais certa do que errou. Todo banco erra. Bradesco também, de vez em quando, empresta para quem não avaliou bem, o Itaú, etc. Tal. E, pelo contrário, o banco ele tem mais que agora arriscar, porque como ele tem força financeira, ele tem que estar ao lado do aumento do crédito para quem precisa. Você me perguntava e descrevia tipicamente o pequeno empresário que se arroja, que inventa um produto novo. É esse o Brasil anônimo que nós temos que estar procurando através do quê? De mídias sociais. Por isso que fiz muito barulho do BNDES Giro, que é inclusive capital de giro. Por quê? Porque a nossa avaliação é que o crédito, que é o sangue nas veias da economia, ainda não está chegando. Eu mostrava para o meu ministro do Planejamento que nós estávamos ainda destruindo o crédito em 2017. Em 2018 conseguimos equilibrar mal e mal. Não há crédito para o pequeno e médio empresário. Muito difícil. Exatamente. E ele tem até um constrangimento de se aproximar de uma instituição bancária, inclusive das instituições públicas. Portanto, é insensato dizer que agora nós vamos sair vendendo tudo, deixa que o setor privado... Não, neste caso, por acaso, o setor financeiro, nós não temos ainda um sistema competitivo. A taxa de juros no Brasil, ela é anormalmente alta. Eu dizia isso em Brasília, que ela é pornograficamente alta. O pessoal achava que eu era assim um pouco agressivo, aliás, sim, bastante agressivo, porque a taxa, de fato, no Brasil indecentemente alta, Sérgio. Entendi. Por acaso, e fiz o elogio inicial ao Willan, quer dizer, nós estamos, por acaso, num momento virtuoso, por conta da administração anterior, que foi financeiramente muito prudente, e conseguimos trazer a taxa para uma relativa normalidade. Mas qual taxa? A taxa básica, não a taxa média. Você ainda morre de taxa de juros se você bobear, pegar dinheiro emprestado. Não concorda comigo, você como empresário? Totalmente. Então essa normalidade devia ser uma outra reforma tão importante quanto a previdenciária, sabia? É verdade. Por quê? Porque é ela que vai motivar esse, vamos chamar microempresário, esse microempresário, o João, porque o João vai dar 5 empregos, depois ele vai dar 10, ele vai criar 10 empregos, depois ele 20, vai criar 30, 15, 50, 30. 100, a segunda praga contra esse cidadão são os juros que vão... os juros são a primeira, de longe é a primeira, mas a segunda, chegando junto, o excesso de tributos. Sim. Tributos. Mas tem o simples, mesmo com aqui no Brasil... O simples já virou complicado. O simples é complicado, e o complicado é complicadíssimo. É verdade. Nós tínhamos que ter, então, o que, Paulo Rabelo? O simples para todos. Acabou. As alíquotas dos menores empresários é que devia ser, de certa forma, incentivada. Esse jeito que está começando, ele devia ter um sistema tributário sobre ele bastante compreensível, muito fácil de pagar, com uma alíquota módica. Acabou. Acabou. Todo mundo paga. Mas nós estamos aguardando ainda, porque o governo resolveu fazer
essas reformas de modo fatiado. Isso, fatiado. Primeiro, a Previdência. Eu não vou discutir a dificuldade política, mas eu, como tive a oportunidade de pensar um plano de metas para o Brasil como candidato, pré-candidato presidencial, depois na chapa de Álvaro Dias, o nosso plano de metas migrou para a defesa, que foi muito brilhantemente feita pelo senador, meu companheiro, parceiro, extraordinário, o senador Álvaro Dias. Esse plano de metas via a possibilidade, vamos dizer assim, de uma transformação um pouco mais agressiva do que esta que está acontecendo. Por quê? Porque como nós temos que fazer transformações constitucionais no campo previdenciário, essas já estão sendo estão sendo apresentadas a partir desses dias. Isso. A tributária, que está aí quicando, né? Ela tem até um esboço, porque foi apreciada pela Comissão Especial da Reforma Tributária, mas ainda não. Esse governo não tomou esse assunto a pé. Mas tem uma terceira reforma para o João, além da tributária, além da financeira que eu mencionei, que é tratar dos juros e decência, que é a reforma da burocracia. O João, se ele bobear, vão perguntar para ele por que aquele produto está embalado daquele jeito, que você até fez um desenho assim, um pouco como se ele estivesse fazendo croquete em casa, Isso, etc. Exatamente. Se ele tiver que botar azulejo até o teto na cozinha dele, se o sujeito que vende, que começou um trabalho de uma forma um pouco... É claro que ele não pode abusar das normas básicas da vigilância, de uma vigilância sanitária, do mínimo de asepsia. Claro. Até porque, de um modo geral, o mercado é atento. O cliente desses produtos que estão se iniciando, eles têm uma certa capacidade de perceber a qualidade do que estão adquirindo. Mas é preciso, antes de mais nada, com os riscos que a gente tem que correr, meio que deixar esse empresário como uma pequena planta vicejar, Sérgio. Você quer ver uma vez? Crescer. Eu estava conversando... Olha que coisa. Se você sufocar esse indivíduo com a burocracia, ele morreu na praia. Eu estava conversando recentemente com um grupo de amigos, e advogados, e juristas e tal, e nós falamos uma coisa que é muito importante, interessantíssima. Um amigo lá, num determinado momento, ele virou e falou assim: você sabia, Redó, que há muito pouco, menos de 20 anos, produto nenhum tinha data de validade? Com certeza. E nem por causa disso a gente morria. Veja, eu não quero dizer com isso importante que tem que acabar. Não é isso. Claro. É que, na verdade, é o seguinte, óbvio, a validade hoje é importantíssima, mas aí também a gente ponderou alguns aspectos. Os produtos eram melhor, não é? Acondicionados, não eram em plástico, eram todos em vidro. Isto. Quer dizer, então o vidro impossibilita a questão do calor, da transformação. Enfim, tem um monte de coisas, não é? E também Você sabe que é menos o exigir e mais o como exigir. Isso. Porque o inferno do empresário é a infração. Exato. É a multa imposta sem uma oportunidade de um encaminhamento de uma solução. Sem dar a primeira chance. Sem uma orientação. Não é? Verdade. Aquela multa e aquela autuação, eu diria, em bom português, maliciosa. Você vê, eu vou citar. Frequentemente até com um intuito inconfessável. Uma coisa que ofende a cada um de nós. Isso é o Brasil que nós precisamos superar. Exato. É uma coisa que ofende a cada um de nós. Aliás, a Prefeitura de São Paulo, hoje eu estava ouvindo a Jovem Pan, e aí estava vendo o seguinte, tinham nove agentes de trânsito na entrada ali do aeroporto de Congonhas, não é? Multando. Sim. Quer dizer, vamos analisar friamente. Por quê? Multando os Ubers. Isso, não é? Isso. Porque a grande verdade é o seguinte: o São Paulo cresceu vertiginosamente. Claro. O aeroporto que foi construído há 60 anos atrás, quer dizer, hoje ainda supre e muito bem as necessidades da cidade. Agora, o problema é que não houve nenhuma obra de infraestrutura, nem zero. E as mesmas... E onde nasce esse problema? Numa quinta reforma importante, numa quarta reforma importantíssima, casada com a da burocracia. Tudo isso é muito casado. Lógico. Que é
a reforma dos investimentos. Exato. E isso nos chama a reforma dos gastos, Exato. em todos os níveis. O governo federal, ele tem essa atitude, vamos dizer, controlista e arrecadadora, né? Porque ele está em fortes problemas financeiros. Sim. A maioria dos estados, idem, nem todos. E aí é preciso começar a separar os bons administradores e as boas histórias. As cidades, idem. Então é importante que haja por parte das lideranças no nível das cidades, dos estados e das lideranças federais, que exijam um comportamento fiscal e financeiro de equilíbrio. Que não tem. Que não tem. Que inclusive está no Congresso Nacional agora. E inclusive, sempre adiam essa conversa. Uma medida estúpida para criar mais municípios. Percebe? Dizer, vão criar mais 120 municípios. Com certeza. 120 cidades. Quer dizer, se as cidades já existentes não conseguem suportar a sua burocracia. Claro. Até porque a máquina burocrática hoje é um dos grandes entraves do país. E nós temos que ter a coragem. Você não tem na Câmara uma comissão, e no Senado também, uma comissão de Constituição e Justiça que passa lá? Me assaltou essa ideia enquanto você falava. Uma mera sugestão. Hoje, essa questão do controle do equilíbrio fiscal é tão importante que talvez na Câmara e no Senado, ao lado da Comissão de Constituição e Justiça, nós teríamos que ter uma comissão de responsabilidade fiscal já para pré-analisar quais os efeitos de qualquer legislação apresentada. Não é? A repercussão daquele projeto em termos de orçamento, receita e despesa. E eventual endividamento. Veja só, com todo respeito. Se aquilo ali já é um projeto complicado, ele pode até persistir, mas ele tem que ter clareza quanto ao buraco que ele pretende abrir. E outra coisa, parar com o proselitismo populista, porque isso é ridículo. Quer dizer, se nós queremos um Brasil onde todos nós desejamos o seu desenvolvimento, fundamental, primeiro, é que desburocratize a economia. Com certeza. Porque, veja, hoje tudo que você vai fazer é impossível. Você sabe que, inclusive, nós tínhamos, se eu não me engano, a nossa meta 16 no plano de 20 metas, que depois, como a sigla do Álvaro, era o número 19, aí ficou 19 mais 1. Mas o plano de 20 metas. Na meta, se não me engano, 16, nós tínhamos a meta do governo eletrônico e da desburocratização radical. E nós tínhamos a seguinte meta muito ousada, autoimposta: assinar um decreto ou tomar uma medida desburocratizante no governo federal por dia durante o primeiro ano de governo, somando 365. Tinha que tomar. Sem falhar sábados, domingos ou feriados. Olha que ia ser difícil, porque você lembra eventualmente de uma primeira... então escreve aí uma primeira medida, uma segunda... deixa de exigir a autenticação de firma. Reconhecer firma e assinatura. Sempre é lembrado isso. Pô, pelo amor de Deus. Mas qual é a 30ª, 65ª medida? Exige que o governo se organize, pense. Eles organizaram. No Ministério da Economia tem um rapaz chamado Paulo Weber, muito capaz, que está encarregado disso. Ele andou até fazendo pedido para vários de nós, mandamos várias ideias no fim de dezembro, mas, olha, até agora a gente ainda não está ouvindo ressonância de a ressonância disso. Ainda há tempo. Ainda há tempo. E eu digo mais, um governo federal que tivesse essa atitude passaria a exigir dos governadores, dos prefeitos, o seguinte compromisso político: estou fazendo, vocês não são obrigados a fazer, mas gostaria muito, vocês me agradariam muito se fizessem isso também. Lógico. Você imagina, Sérgio, a repercussão. A revolução quase que cultural. Na China não teve a revolução cultural, era do caso dos comunistas. Exato. Mas você pode fazer uma revolução cultural do bem. Do bem. Um novo Brasil. Que todos nós desejamos. Todos nós. E que está ao nosso alcance desde que o gestor saiba que
hoje é segunda, amanhã é terça, quarta, e que em cada dia nós temos que tomar uma atitude para aproveitar o tempo que nós dispomos, porque no governo, isso é uma curiosidade, sempre lembro aqueles que vão para o governo, e eu sempre estava no setor privado, lia sobre o assunto, quando eu fui para o governo, vi isso, não é que é isso, é algo que li de um grande gestor chileno, que fez uma revolução econômica, que se atribui muito ao Pinochet. Nada, o Pinochet teve momentos muito difíceis durante a sua administração econômica, vários ministros de economia lá falharam antes desse que o Hernán-Bich dar a reviravolta realmente de desenvolvimento desse Chile, que hoje é um destaque na nossa região. O Hernán-Bich dizia num dos livros dele, um sujeito altamente intelectualizado, muito bem preparado, e ele escrevia assim: no governo nós chegamos e o tempo já está terminando. Olha. Que interessante, né? E ele se referia a mandatos de 4 anos. 5 semanas. Ah, não, peraí, está exagerando. Não, sério. O governo está sempre terminando. É preciso senso de urgência que nas nossas empresas, principalmente quando é a nossa pequena empresa, a gente tem urgência porque está faltando dinheiro. Está faltando dinheiro. Mas é a urgência nossa. Se a gente quiser, pode dar uma paradinha. No governo, não. O poder, ele é provisório. É verdade. Nós temos que aproveitá-lo. Foi o que eu tentei fazer, por exemplo, no IBGE, quando eu dispunha de poucos meses, para fazer um milagre, que era pôr de pé um censo agropecuário que a dona Dilma vinha suspendendo e largando de lado, deixando na prateleira, mais do que na prateleira, largado mesmo, no encostado, durante 5, 6 anos. Porque ele era devido desde 2011, o último censo havia sido em 2017. Uau. Regiões agrícolas inteiras eram desconhecidas do ponto de vista estatístico. A gente sabia que estava lá, o Mato Piba, né? Mas não estava fotografado estatisticamente. E agora tudo foi... Nós visitamos uma a uma. Agora, 5 milhões de estabelecimentos. Presidente, com todo respeito, Paulo Rabelo de Castro, como é que a gente pode admitir que um país onde sempre teve o protagonismo na área da agricultura, foi a agricultura que manteve... Que deu a virada financeira. Que deu a virada financeira do Brasil. Exatamente. E que nesse momento de agrura foi, na verdade, todo o segmento... Aí o governo diz que não tem dinheiro para fazer uma fotografia estatística. Não, e outra, de uma área altamente necessária. Para a gente saber qual é o tipo, tá certo, de sociedade que nós temos, onde é que está a pequena agricultura, a agricultura qual familiar. Qual é o tipo de atividade que está sendo desenvolvida. Qual é o produto, qual é a produtividade. Como é que o Banco do Brasil ou outros bancos podem implantar um seguro rural se você não faz essa fotografia? Não tem estatística de nada, não tem informação de nada. É assim que nós estávamos. Mas então foi necessário muita coragem para primeiro convencer o Congresso a nos dar por emenda 505 milhões de reais, com os quais a verba era supostamente mais de 1 bilhão, mas nós fizemos uma verdadeira revolução também de eficiência na maneira de fazer o censo, com a ajuda dos servidores do Instituto. Então eu quero dar uma boa notícia. Quando a gente diz, não, os funcionários públicos não funcionam, só um bando de caras encostados, etc. Depende. O servidor público, de fato, não tem muitos incentivos naturais para uma dedicação, muito menos uma dedicação entusiasmada. Porque o dinheiro dele vem do final do mês, a menos que o Estado esteja quebrado, aí também não depende dele. Não é? Aí atrasa, mas depois alguém dá um jeito de pagar. Lógico. O que nós precisamos é motivar. Aí uma outra revolução, uma outra reforma, que é uma reforma motivacional do setor público, para que ele vá trabalhar sob o signo da eficiência. Presidente, uma coisa que eu gostaria de ter. Sua experiência à frente de um dos mais importantes bancos do mundo, o BNDES. E a Vale, com todos os problemas que ela tem e está tendo agora. Realmente há que se comparar uma questão que, no meu modo de entender, em que pese o presidente da Vale ter dito que a Vale é a grande joia, não é,
do Brasil. É uma joia empresarial. É uma joia. Não, indiscutivelmente. A Vale é uma das maiores empresas do mundo também de siderurgia. É uma joia? Então, aí é que está a história. É verdade. Na verdade, o que eu gostaria é que fosse abordado a questão do risco. Quer dizer, não foi, porque não existe banco com maior risco, não é, do que os bancos de desenvolvimento. Você tem que ter constantemente uma avidez sobre acompanhamento. Meios de aferição do que pode ser o futuro. O que o senhor acha que falhou aí em termos de apreciação para que tantas vidas fossem preservadas, né? E ainda temos no futuro esse, palavra-chave, Sérgio, risco. Risco, verdade. Risco. Então, veja bem, a Vale é uma empresa e, como empresa, ela lida permanentemente com uma situação de risco. Sim. Aliás, não existe empresa que não assuma riscos. Verdade. Se você tem uma empresa que não assume risco, empresa não é. Deve ser, no mínimo, uma autarquia que cobra uma tarifa e, mesmo assim, haverá riscos operacionais. Aliás, vamos ser um pouco mais gerais. A vida inteira corre risco. É uma vida de correr riscos. O nosso coração bate. A gente acorda e pede a Deus que Ele nos proteja. É por isso que a gente nós temos volte. Um ser superior que de alguma forma nós confiamos que Ele nos dê essa chance de mitigar o nosso risco. Mas quem é mais inteligente, embora crente e teologicamente bem orientado, sabe que se você não ajudar Papai do Céu e o seu anjo da guarda, tá perdido. Os seus riscos vão aumentar consideravelmente. Muito, Vale, foi um pouquinho isso. Talvez um pouco de soberba, quem sabe, de achar que tudo estava dominado. Sim. Eu sempre procuro me lembrar, né, de que quanto mais bem-sucedidos somos, mais patrulhamento da nossa soberba nós temos que ter. A soberba é um dos 7 pecados capitais. Não tem dúvida. Nos ensina a doutrina cristã. Significa dizer que nós temos que praticar uma humildade constante. Sempre. Então, se você me pergunta se a Vale é uma joia brasileira, porque qualquer empresa que veio do nada, com uma missão de começar a explorar minérios no Brasil, tem uma história bonita. Ela é uma empresa estatal, mas de gente ali ao tocar, servidores dedicados. Quanta gente, né, deu a sua vida no sentido não de morrer, mas de viver para aquele objetivo maior. Né? A gente sempre lembra de um presidente, o Eliezer Batista, não é? Pai até do controverso Aica, mas com aquela vertente empresarial, projetando internacionalmente a Vale. Ele cativou a associação com os japoneses, que persiste até hoje, uma associação importantíssima. Depois houve a privatização, no sentido de que capitais privados vieram a se somar a fundos de pensão e aos capitais internacionais, de forma que é uma empresa muito bem organizada, mundialmente estabelecida e que tem total condição de recuperar a sua reputação. Ela, de certa forma, não perdeu a sua credibilidade, porque senão era para fechar as portas. Né? E ela longe está de ter perdido a sua eficiência, no sentido de que ela continua com os talentos lá dentro, mais do que suficiente para superar esse incrível desafio. É um enorme desafio? Mas ela primeiro, mapear os riscos. Né? Se ela for do risco mais iminente para o risco mais remoto, né? Paciente e matematicamente liquidando dos riscos mais graves aos riscos mais leves, revisando o seu mapa de riscos. E se ela não tiver uma visão caolha no resultado apenas financeiro de curto prazo, mas pensar que ela estará fazendo inversões que vão projetá-la de novo a um protagonismo no horizonte mais permanente, médio e longo prazo, essa é uma empresa que nós poderemos no futuro dizer produz empregos ao Brasil, produz divisas e também produz, vamos dizer assim, segurança, que é o que falta hoje. Né?
Nós tivemos a honra de ouvirmos aqui o economista Paulo Rabelo de Castro, ex-presidente do BNDES, ex-presidente do IBGE, e aqui, rapidamente, as suas conclusões, nobre presidente. Acredito no Brasil e estou muito esperançoso com o que vai acontecer nos próximos 4 anos. Há insuficiências de planejamento, principalmente nesta área, há insuficiências, sim, que não são desta administração. É quase que um cacuete das últimas administrações que não vem planejando o seu sucesso. Eu concluo dizendo, precisamos começar a ambicionar, para não dizer outra coisa, a taxa de crescimento e o número de empregos que queremos criar. Se eu te perguntar se você lembra qual é a meta fixada pela atual administração federal, você lembra? Não tem. Não, por acaso não tem. Não tem. Talvez esteja até Mas número perdido lá no programa, mas não é uma coisa observado. Que está no discurso do líder. E eu conclamo, nesse momento, os governadores e governadoras recém-empossados, como estou até tendo o privilégio de orientar um jovem grande líder que desponta aí, que é o Ratinho Júnior, governador do estado do Paraná. Atenção no Carlos Massa Ratinho Júnior, porque é um excelente administrador que desponta. Por quê? Porque ao me chamar para dar uma colaboração, já encontrei um programa de governo orientado para inovação, Sim. protagonismo na inovação, na geração de empregos, na preservação da natureza e no protagonismo econômico, agrícola, industrial e de serviços do Estado. Se todos os 27 estados tiverem essa preocupação, em maior ou menor grau, no Brasil vai para a quarta potência do mundo. Eu não poderia dizer que Brasília está dispensada, sim, mas praticamente estaria com seus problemas equacionados. Se os 27 avos sim, desse conjunto chamado Brasil, são 27 sim, estados, né? Cada 27 avos, modo de dizer. Lógico. Salvo com ponderações. Lógico. São Paulo com uma ponderação muito maior. Se cada um fizer com generosidade, com seriedade, a lição de casa, com planejamento, a palavra-chave, o Brasil realmente, daqui a 4 anos, quando voltarmos aqui à sala de imprensa, nós vamos dizer, valeu a pena. E é participar desse esforço é o meu objetivo nesse atual estágio da minha carreira. Modestamente, eu acho que posso dizer que há 50 anos estou fixado obsessivamente na ideia de ver todos os meus irmãos brasileiros melhorando de vida, melhorando Sim. de padrão, tendo oportunidade, abdicando da violência como forma de expressão pessoal, né? Adotando a felicidade, a alegria, a solidariedade como maneira de se comunicar com o outro e, portanto, aí teríamos muito menos violência, muito mais segurança naturalmente no nosso país, mas isso depende do exemplo que vem de cima, que tem tanto nos faltado, que é o exemplo da elite, que ainda nos deve bastante. Eu, como participante, eventualmente, desse time que está Sim. falhando, faço meu meia-culpa, mas, ao mesmo tempo, digo, estamos preparados para tentar melhorar no futuro. Nós tivemos a honra de ouvirmos a sinceridade, o conhecimento e, principalmente, os exemplos por aqui trazido do nosso querido economista Paulo Rabelo de Castro. Eu agradeço demais a sua presença, agradeço o tempo que foi ganho aqui no nosso programa. Agradeço por mim. Muito obrigado. Uma honra ter Muito recebido obrigado aos aqui. Telespectadores. Até o nosso próximo programa Sala de Imprensa. Agradeço a sua honrosa presença e a participação no nosso programa. Muito obrigado. Vamos lá.